Aleluia. Então semana passada nós estudamos sobre o tribunal de Cristo. Semana passada nós mostramos que todos nós um dia vamos comparecer diante de um tribunal. Quem ouviu essa mensagem domingo? E que nós vamos prestar contas de tudo que nós fizemos, seja dentro ou fora do nosso quê? Corpo. Amém? Beleza? Quem essa semana ficou mais esperto com suas ações? Levante a mão. O Dudu, gostei. Quem alguém pode levantar? Não tem uma mão forte igual a dele, mas gostei. Quem pode levantar a mão assim? Eu. Amém? Gostei, Dudu. Por quê? Você já começou a ser movido pela eternidade. Agora eu te pergunto, você acha que piorou ou melhorou? Você sentiu melhor ou pior? Melhorou. Quem está pensando que vai ficar um sistema opressor? Está muito enganado. Pode se ter que botar uma força a mais para tomar conta das suas ações. Porém, os frutos de uma vida reta te acompanharão. Aleluia? Então vai vigiando. Nós vamos prestar conta de nossa vida no final dos tempos. Ah, mas eu estou muito novinho ainda. Dá para aprontar bastante, irmão. Não faz isso não. Eu tive o desprazer e depois o prazer, né? Foi desprazer e prazer. Um pastor mandou uma mensagem para mim, um colega nosso de ministério. Ore por minha filha. Fui no encontro com Deus. Ela me chamou lá, deu um testemunho tão lindo e tal. Me deu um presente, me abraçou. Depois que o pastor foi embora, ela passou mal e morreu. Entendeu? Nova. Casada, nova, novíssima. E aí quando ele mandou explicando o que tinha acontecido com ela, eu falei, irmão, pastor, por mais triste que tenha sido, ela de fato teve encontro com Deus. Deu testemunho, deu um presente para o pai, abraçou o pai, e passou mal, partiu. Está entendendo? Então, não fica se baseando na sua saúde. Apenas vivam a vida como se hoje fosse o último dia. E procure andar reto diante de Deus. Glória a Deus. Ah, mas o senhor há de convir comigo que é muita coisa, não, irmão. Nós só temos este exato momento aqui agora, só tenho esse momento. Deixa eu viver direitinho esse momento. Depois eu vivo direito esse outro momento. Este outro momento. E este outro momento. Esta outra hora. Esta outra hora. Esta outra hora. Quando eu vou ver, eu vivi 24 horas tranquilo. Ainda é melhor, não é 24 horas não, porque se você dormir 8, você ainda tem 6 né? Você tem 6 que é com Deus, é você só dormindo. Só toma cuidado com o que você vê antes de dormir, para você não desgraçar seu sono. Viu como é menos difícil que parece? E quando a gente erra? Quando erra, volta lá e conserta. E quando a gente fala alguma coisa que não devia, volta lá para a pessoa que você falou e conserta. Essa semana eu vou ligar para um para falar. Falei, mano, ó, aquela conversa tomou a direção que eu não queria. Você me fez uma pergunta e eu te dei uma resposta que parece que estava cheia de sabedoria, mas o Espírito Santo me condenou naquela conversa. Amém? É simples assim. O que eu queria mesmo te dizer era isso, isso e isso, e não ficar explicando coisas de crescimento humano baseado nisso ou naquilo. O que eu queria mesmo é te explicar o que eu quero te falar agora. Que dia eu posso te visitar? Amém? Simples. Pode ter parecido uma conversa muito cheia de sabedoria, mas quando eu entrei dentro do carro, a luzinha do painel acendeu. Pim. E eu fiquei, não, que não sei o quê. Pim. Não, que não sei o quê. Pim. Eu falei, ok. A luz apagou. A paz voltou. Fica a dica para você. Amém? Senão vai ser como quem não tomou banho e tenta dormir sem tomar banho. Já tentou? É horrível.
Você tenta dar explicação, você tenta e se coça, né? E só sossega depois que levanta, vai lá e resolve. Amém? Se é casado, então piorou. A mulher pergunta, não vai tomar banho hoje não? Ou a esposa, mas geralmente são as esposas que perguntam, né? Mas vamos voltar aqui, vamos lá. Então a gente viu a semana passada que nós vamos comparecer perante o quê? O tribunal de Cristo, certo? E o que diz aqui? Capítulo 5, versículo, tenho 30 minutos, capítulo 5, verso 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, todos devemos, amém? Para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou para o bem, ou para o mal. Glória a Deus. Você e eu devemos. Tem mais uma folhinha aqui, tá? Se quiser mais. Quem quer mais uma? Sobrou. Vamos lá, Pedro. Toma aqui, Pedro. Pega aí. Pode vir pegar. Está sobrando aqui. Nada, meu filho. Então, você fica com essa folha aqui, por quê? Porque tem um negocinho. Você viu que ela está pretinha? Eu vou te mostrar umas coisas aqui. Eu vou te dar os códigos. Eu vou decodificar essa folha aqui. Amém? Tem uns códigos aí. Por isso que ela está preta. Ok? Isso tem um propósito. Quem já ouviu aí? A gente está ouvindo muita baboseira nos púlpitos. Quem já ouviu? Tem muita bobagem sendo dita nos púlpitos, né? Esse púlpito aqui vai se passar coisa que presta. E não vai ter baboseira. E já que domingo é o dia que a gente tem mais gente, o melhor dia é que dia, Silvia? Domingo. Amém? Glória a Deus. Então se prepara para receber coisa boa aí. Glória a Deus. Então, todos nós vamos comparecer diante desse tribunal. E devemos comparecer. Graças a Deus. Eu sou obrigado a comparecer. Agora, se eu estou levando uma vida com Deus, graças a Deus que eu devo comparecer lá. Amém? Eu quero é comparecer lá mesmo, para receber a recompensa. Glória a Deus. Se eu e você tivermos uma vida alinhada com Deus, nós vamos dar graças a Deus, porque será o nosso dever comparecer nesse tribunal. Porque todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Para quê? Cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo. Eu sublinhei, eu botei em negrito, eu negritei, eu botei em negrito, não sei como é que fala, eu negritei, né? Como é que estaria? Botar em negrito? Destaquei, parabéns. Eu destaquei algumas palavras para mostrar como o apóstolo Paulo só falava fundamentado. As conversas de Paulo com as igrejas eram conversas fundamentadas. Já viu advogado conversando? É tudo o quê? É fundamentado nas coisas que aprendeu, nos fundamentos. Jesus conversava com os fariseus baseado na lei deles e pegava-os na sua própria lei. Um médico conversa fundamentado na sua lei. E um cristão também tem que ter uma conversa fundamentada na sua lei, ou nas suas doutrinas. Cristão não trabalha com eu acho. Cristão não trabalha com eu penso assim. Cristão trabalha no eu sei, no que eu tenho crido. E uma frase de um cristão, se ela tiver 20 palavras numa frase, ela deve ter 15 doutrinas dentro de uma frase, onde cada palavra seja um fundamento. E nesses 11 versículos, eu destaquei pelo menos 23 doutrinas. 11 versículos, 23 elementos da fundação. 23. Primeiro fundamento, tribunal de Cristo. Um fundamento. O que é doutrina? O cristão tem uma doutrina. Eu soube agora, lamentavelmente, de um homem aí que estava deixando muito a desejar. Um homem casado, pastor de igreja grande, fez música bonita para o reino e foi preso depois do louvor. Aprontou bastante, tudo comprovado. Largou aquela igreja, depois montou outra
E eu ainda disse, como que um cara apronta tanto e monta outra igreja e já está com gente de novo? Mas pegaram ele essa semana, depois que ele dirigiu o louvor. E você fica se perguntando assim, o que leva, isso aqui no Brasil, o que leva esses lugares a cair, esses homens a cair? Uma coisa só, terem errado no fundamento, Júlia. É só isso. Ter errado na fundamentação da sua própria vida e depois ajudar a vida dos outros também a não se fundamentar, porque um cara que constrói mal vai ensinar outro também a construir mal também. Então, se nós queremos que na próxima geração nossas igrejas, nossas famílias não caiam sobre a cabeça de nossos filhos, vamos trabalhar na fundamentação. Ah, mas eu já construí uma coisa muito bonita. Faz um negócio, bota um bocado de escora e conserta o que está fraco. Amém? Quem já reestruturou casa aqui, levanta a mão. Quem já teve que reestruturar uma casa? É assim? Você já sai quebrando? Não, você pega, escora tudo e começa a reestruturar. Ou seja, colocar um fundamento novo, ou que suporte o que você está tentando construir de novo. Certo? Agora, por que a obra do apóstolo Paulo foi uma obra que permaneceu? Porque Paulo soube fundamentar uma igreja muito bem. Paulo se auto-intitulava sábio arquiteto, ou um sábio construtor. Então, muita coisa que anda afundando aí, que não dura, é porque o líder quis economizar na fundação. Dá trabalho. Por que as pessoas não gostam de trabalhar muito a fundação das coisas? Me fala aí. Por que gosta de botar um lustre carão? Um teto de não sei o que, de LED? Por que é bom? Por que as pessoas brincam com a fundação das coisas? Por quê? Porque demora, dá trabalho, gasta custo, gasta fazer algo com fundamento. O que mais? Uma última coisa, por que as pessoas economizam na fundação? Porque ninguém vê. Dá um aplauso para ele, porque ninguém vê. Ninguém vê. Ninguém vê. Ninguém vê uma árvore. Lá no terreno do Eduardo tem um pé de caju que tem 100 anos. O pé de caju vai como daqui, lá do outro lado da rua. Sem erro de... O que tem quantos metros de a copa dele assim? Mais de 10 metros, só de copa. Eu falei, a raiz desse negócio deve ir lá mais na frente. Ele falou, a raiz vai lá na frente. Quanto maior a copa, maior a raiz. Por isso que quando o vento vem e sacode, não cai. Porque o que sustenta é a raiz. Ou o fundamento, ou a doutrina. Quando você ouvir na Bíblia doutrina e fundamento é a mesma coisa. Entraremos mais profundo nisso a partir de maio, nas escolas de doutrina, porque teremos várias turmas, inclusive uma que vai ser sábado de manhã. O que significa a palavra doutrina? Só para a gente já começar. Está aí na sua folhinha. Doutrina, do latim doctrina, que significa ensino e instrução. Vai lá. É a codificação de crenças, ou um corpo de ensinamentos. Repita comigo, corpo de ensinamentos. Você já viu que um fundamento não é só 4 varinhas? Já viu? Tem dentro de uma coluna tem no mínimo 4 ferrinhos, no mínimo, quando é fraquinho. Se você quiser um peso maior, bitola mais grossa e mais ferragem, o que encarece. Então, o fundamento ou doutrina é um conjunto. Então, ferro, arame, cimento, areia. Não economize na fundação. Amém? E areia tem que ser areia do rio, areia lavada, e não areia da praia. A areia da praia corroeu a ferragem, a estrutura não suportou e a casa caiu.
literalmente, e matou pessoas. E o nosso papel não é matar pessoas, nosso papel é dar vida para as pessoas, e vida em abundância. Amém ou não amém? Glória a Deus. Então o que é uma doutrina? É a codificação de crenças, ou um corpo de ensinamentos. Você vai ver nessa folha aqui agora, um corpo de ensinamentos. A essência, o que é doutrina? É a essência dos ensinamentos em um determinado ramo do conhecimento. Qual é o ramo do conhecimento aqui? Qual é o ramo do conhecimento aqui? Qual é o ramo? Pedagogia? História? Geografia? Não, o ramo do conhecimento aqui é teologia. Repita comigo, teologia. Esse é o ramo do conhecimento aqui, teologia. Eclesiologia, o estudo da igreja. Cristologia. Tudo isso está dentro da teologia. Então, o ramo do conhecimento chamado teologia tem um conjunto de crenças. E essas crenças são as verdades nas quais a gente se movimenta. Amém? A você que está chegando, o que faz esta igreja fazer o que faz? Suas doutrinas. Uma delas, o juízo final. O pastor acredita, a pastora acredita, os líderes de célula acreditam, os diáconos acreditam, o ministério Emanuel acredita que no fim dos tempos, todos nós receberemos a nossa recompensa. Que doutrina é essa? Galardão. Doutrina do galardão. Então, doutrina número 1, tribunal de Cristo. Segunda doutrina, aqui ó, tribunal de Cristo. Primeira doutrina, o julgamento final. Segunda doutrina, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo. Galardão. Todos nós vamos receber um galardão. Se você andou direito com Deus, teu galardão vai ser bom. Se resolveu brincar, não quero estar na sua pele. Espero que não seja o caso de ninguém aqui. Amém? Mais detalhes nós vamos ver na escola, de forma detalhada. Outra doutrina. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor. Qual é a outra doutrina? O temor. Deus tem que ser temido. E qual a diferença de temor para medo? O medo paralisa, enquanto o temor faz você rejeitar uma coisa e seguir a outra. Amém? Que tiver feito por meio do corpo. Que doutrina é essa? A doutrina da santidade, que se deve ao Senhor. O Senhor é outra doutrina. A doutrina do senhorio. Cristo é o nosso Senhor. Ele não é só o nosso amor. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso dono. Então o que Ele manda, a gente tem que fazer. Essa é outra doutrina. Quantas até agora? Pelo menos. Quantas? 4, 5. O Senhor. Amém? Outra doutrina. Vamos para o verso 13. Porque se enlouquecemos é para quem? É para Deus. Deus é a nossa doutrina. É dele que vem tudo. É nele que nós nos movemos. Esse dia eu estava lá, eu falei para o Jairo. Jairo, a terra produz e o homem governa. A terra produz, o homem governa. Tudo vem de Deus. Alguém está me ouvindo? E a natureza foi ordenada por Deus para produzir tudo maravilhosamente. Então Deus é a nossa doutrina. E quando você vê Deus aparecer para você, quando você vê Deus te alertar sobre as coisas, agradeça, porque o Deus que está lá está olhando por você, e nele você se move. Versículo 14, porque o amor de Cristo nos constrange. Outra doutrina, o amor de Cristo. Tem alguém que tenha demonstrado um amor tão grande igual ao de Cristo? Sim ou não? Quem aqui já pensou assim, se eu fosse eu mesmo não me tolerava? Quem já pensou isso além de mim? Pois é, Cristo te tolerou. E por que Ele te tolerou? Porque Ele te amou. Amém? E não só te tolerou, Ele te mudou. Amém? Ele não só te engoliu, Ele te transformou em alguém
que quando você olha hoje, você tem até vergonha. Isso é o amor de Cristo. Glória a Deus. Outra doutrina, aqui já são 9 doutrinas, até agora são 9. Julgando nós mesmos que, assim como um morreu por todos, a morte de Cristo é outra doutrina. Porque se Cristo não morresse por nós, a maldição de Adão estaria até agora. Na célula lá de Caxias, essa semana, nós falamos sobre o julgamento final e mostramos para elas, no caso que só tinha mulher no dia, vocês não precisam carregar a maldição de seus pais nem de suas mães, porque Cristo já morreu, arrancando deles e delas um jugo. No que eu estava fundamentado? Em qual doutrina? Da morte. Vocês podem ter uma nova vida. E se essa doutrina vem do céu, o céu chancela o que foi dito na terra. Quantas doutrinas até agora? Quantas até agora? Nas minhas contas aqui já estamos indo para 10. A Duda está vendo a 8ª, mas tem umas embutidas. Logo, todos morreram. Todos morreram. Outra doutrina. Eu morri em Cristo. É outro fundamento. E agora vem aquilo que quando eu cheguei aqui no louvor, veio a rema. Por isso que eu saí. Eu estava aqui cantando, daqui a pouco veio. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Outra doutrina, a da morte do eu. Lembra de Jesus quando disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. É uma doutrina. Quando você vê um cristão muito dedicado a Deus, fique sabendo que o nível da dedicação é proporcional ao nível do quê? Da morte. Porque não dá para se dedicar sem morrer. E ele morreu para que os que vivem não vivam para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A palavra vida ou vida eterna existe na Bíblia 44 vezes. No Novo Testamento, 44 vezes. E o que é a vida eterna? João capítulo 17, verso 3 diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Quando Adão pecou, Deus disse: no dia que você comer, no dia que vocês comerem, vocês morrerão. Vocês morrerão. Ou seja, no dia que vocês comerem, a nossa aliança é quebrada, nossa conexão acaba. No dia que vocês comerem, eu paro de ser a fonte de vocês. E é tanto que dali por diante começou um casal morto gerando filho, um casal morto trabalhando, um casal morto constituindo família, e logo assassinato dentro da família, inveja na família, porque pessoas mortas só prestam para fazer isso. Onde não tem vida, pode até ter dinheiro, pode até ter fazenda, mas junto com isso vem morte. Por isso que a restauração da vida é quando eu sou reconectado com quem é a vida. E o que é vida? Atividade incessante. Repita comigo: atividade incessante. Fique tranquilo, quanto mais você se relacionar com Deus, mais você vai ficar virado no 220. Porque você é conectado com a fonte de todas as coisas. É simples. Simples. Para que os que vivem. Por isso você deve cuidar da sua relação com Deus, para que a vida dele continue fluindo através de você. E como é que a gente sente que está vivo? Uma energia que passa pelos seus braços, que flui de dentro de você.
Porque junto com a morte de Cristo também veio a ressurreição. Estávamos conectados espiritualmente com o Adão, com o inferno. Quando Cristo tira o direito do diabo de nos mandar, Ele nos transporta para o reino da sua luz e joga dentro de nós o Espírito Santo. Até aqui são pelo menos 13 doutrinas. Viver para Deus é uma doutrina. Os dois mandamentos mais poderosos são: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Coração, alma e força, espírito, mente e força. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E como é que você consegue fazer isso? Com muita vida. O apóstolo Paulo diz na carta dele aos Colossenses que ele trabalhava mais do que todo mundo. Ele trabalhava por causa da eficácia de Deus nele. Ele sabia que ele tinha vida. Ou melhor, repita comigo, ele sabia para que servia a vida. Porque quando você tem uma coisa que você não sabe para que serve, você joga fora. Para que os que vivem... Alguém já ressuscitou com Cristo aqui? Alguém tem certeza que já está vivendo com Deus? Qual é a função de você estar vivendo agora? Não viver mais para você. Logo, eu escrevi uma frase que eu tenho certeza que foi o Espírito Santo. Uma das evidências da vida de Cristo em uma pessoa é a morte do ego. Vou repetir. Uma das maiores evidências da vida de Deus na sua vida é a morte do seu ego. Quanto mais vivo você estiver em Deus, mais morto você se tornará. Menos vontade você terá. Você vai se render a Deus. E quanto mais você se render a Ele, que é vida, mais as coisas vão acontecer. Porque tudo que é vivo cresce. E Ele morreu por todos. Para quê? Os que vivem. Cada mandamento é uma pancada no ego. Cada ordem é uma pancada no ego. Por isso que você tem que viver a semana inteira: sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor. Senão a vida que você já tem, passival, não se manifesta. Agora, quando você passar pela fase da morte, doutrina, a morte do eu, a cruz, e você fala: sim, Senhor, você pula para a morte e diz sim, não para si, para um assunto que biblicamente você sabe que é correto. Quem sabe aqui que nem tudo que é bíblico a gente gosta de fazer? Levante a mão, além da Carol e de mim. Pois é. Então eu te dou um conselho, querido: para de ficar tentando se explicar e somente obedece. Somente morre. Não vive mais para quem? Não viva mais para si. Eu acho, eu penso que, na minha opinião, eu até sei que deve ser, mas eu não faço. Pois é, a vida vai ficar o quê? Bloqueada. Você pode orar, jejuar, ler livros, você faz o que você quiser, vai ficar bloqueada até você morrer. E o que vai acontecer depois que você morrer? É porque quem está vivo fica assim, que sai vida. Amém? Sai vida. Está cavando buraco, está no banco. Toda vez que você morrer, você vai viver. O maior evidência da vida de Cristo em uma pessoa é a morte do seu ego.
Cristo não está aqui para massagear ou para melhorar teu ego. Ele está aqui para matá-lo. Quem sabe aqui que as grandes mudanças que você experimentou na sua vida, em algum lugar, você teve que sofrer uma grande morte. Não vou falar de mim. Eu já tive muitas mortes e estou tendo outras. Quem sabe aqui que qualquer coisa na tua vida cristã que deu certo, você teve que morrer legal? Quem? Amém? Agora vai lá e dá uma olhadinha nas outras áreas que estão paralisadas. Eu não vou dizer talvez, com certeza eu estou te dando a chave. Esses dias, nós marcamos jejum de 40 dias aqui. Aí teve um dia que não deu para jejuar, mano. E eu vou ter que pagar esse jejum, vou ter que fazer algumas coisas. Mas teve dia que tinha que fazer o quê? Tinha que socorrer um órfão. Tinha que construir alguma coisa para alguém. É para isso que serve a vida. Amém? A vida não é para você ficar curtindo, querido. A vida é para essa vida ser vivida a vida de outra pessoa. Isso é o amor. Assim, então, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Como que se vive para Cristo? Obedecendo o que Ele manda. Então a obediência é um ato de morte. Estava conversando com um pastor que tem 70 células, o pastor Evander. Pastor Evander que conversou, e deixa eu explicar. Isso fala de número. Deixa eu te explicar uma coisa, irmão. Se você multiplicar 70 vezes 10 pessoas, dá 700 pessoas que estão transformadas, amém? É só você entender assim. Vamos parar de ser ignorante. E aí ele estava no discipulado com a gente todo mês, e aí ele falou assim, estava conversando com um pastor de Minas Gerais, o pastor Batista Central, eu esqueci o nome dele agora, vou terminar aqui. Aí ele falou assim, como que eu faço para abrir mais uma célula, sendo que eu sou pastor, que eu sou não sei o quê, e Paulo Mazzoni. Aí o Paulo Mazzoni falou assim, bom, o Paulo Mazzoni já devia estar com a igreja com mais de 3, 4 mil pessoas. Ele falou assim, a minha célula já multiplicou 90 vezes. E eu continuo liderando célula na casa dele. Falei, bom, aí na hora que ele falou isso, o Evander falou assim, bom, se ele que já multiplicou 90, na época devia ter multiplicado umas 50, se ele que já multiplicou 50, um homem ocupado do jeito que ele é, encontra tempo para abrir a casa dele, para receber pessoas, então quem dirá eu? Voltou para Petrópolis e pegou e abriu outra célula, sabe que hora? De manhã cedo, 7:30 da manhã. Morreu, amém? Morreu. Então agora, aí quando ele falou isso, fez plim, morra na segunda, amém? Glória a Deus. Morra na segunda. É simples. Então a gente morre na quinta e morre na segunda. Porque quando a gente era um bando de mundano, a gente nem dia tinha. Quem lembra que você nem semana tinha? Era a semana inteira brigando, discutindo, ferrado. Você nem semana tinha, querido. Como é bom, sabe? Nesse instante eu estava lá preparando esse sermão, preparei o teclado, coloquei dentro da bolsa. Daqui a pouco o Isaac falou, cadê seu notebook? Já estava pronto. Ele pegou a mochila e veio. Estou indo. Eu falei, vai com Deus. Oh, meu Deus. Como diz o Luva de Predeiro, obrigado, meu Deus, receba. Obrigado, meu Deus. Como é que eu faço para retribuir isso? Amanhã a gente vai levar isso para outras pessoas.
Amém? Simples. Aí o pastor Evander, que vai vir aqui com fé em Deus, ele falou assim: abri. Já multiplicamos umas 70 vezes. Não, já multiplicamos umas 24 vezes já. Aí eu falei: está faltando só 66, hein? Para você chegar no pastor. Só que deu problema, cara. Pastor Paulo Mazzoni foi agora lá na Tailândia, mano, visitar uma igreja que está com mais de 1 milhão de membros. Ou é 500 mil. E o cara voltou com mais raiva ainda. Agora quer botar a igreja para 100 mil pessoas. 100 mil pessoas transformadas. E aí você tem um que vai puxando o outro. E sabe, é Deus puxando o da Tailândia, que puxa o de Minas, que puxa o de Petrópolis, que puxa o de Nova Iguaçu, e a gente vai puxando todo mundo, igual a linha de pipa. Amém ou não amém? Aleluia! Alguém está vivo aqui? Então o que vai significar a nossa vida não é o tamanho, não é os decibéis do nosso aleluia. O que vai demonstrar que a gente está vivo não é a quantidade do nosso aleluia. Não é a quantidade do culto, viu? Gostou do culto de fogo? Não, mano, é o quanto a gente derrama vida na vida de outras pessoas. No mínimo 13 fundamentos eu te mostrei aqui agora. E a palavra fundamento é aquilo que sobre o que eu construo algo e sobre o que eu me movimento. Não tente se fundamentar e se mover em algo que não está, o quê? Fundamentado. É por isso que muitos caem. Quando você vê uma ponte que leva a pessoa de um lugar para o outro, ali embaixo tem fundamento. Se você vê uma pessoa tranquila pescando sobre uma ponte, ela só pode ficar sobre aquela ponte pescando, porque aquela ponte tem fundamento. Se você andar sobre esse púlpito em paz, é porque esse púlpito tem fundamento. Aqui é concreto e cimento, e aqui é um bocado de ferro que está preso no chão. Por isso que você pode pisar, só tem que dar uns apertos nele aqui, que aqui está meio frouxo. Deu para entender? Aqui embaixo tem fundamento, mas como disse o filósofo sábio Lucas, não aparece. As tuas convicções em Deus não aparecem, mas são elas que te sustentam. E quando é que as tuas convicções aparecem? Quando as provas vêm e você não cai. Aí, com certeza, vão dizer: você é um homem de fundamento. Você é uma mulher com fundamento. Você é uma pessoa de fundamento. Dá para ver que você é um adolescente diferente. Dá para ver que você é um empresário diferente. Dá para ver que vocês são um casal diferente. Dia desse me perguntaram um negócio aí, eu falei: não é para amar? Porque a pessoa perguntou: por que você fez isso? Parece que eu tinha feito um negócio do outro mundo, Dudu. Vocês fizeram isso? Aí eu falei: não é para amar o próximo como? Como? A nós mesmos? Né? Aí a pessoa... Eu tive que puxar um fundamento da onde? Da cabeça? Do enfeite? Do Instagram? Não, irmão, de dentro do coração. Próximo passo nosso vai ser ensinar as crianças a lerem. Quem sabe? Que é bom para saber ler. E eu não aguento mais ver criança de 10 anos dizendo: eu não sei ler. Dói, cara, me dói. Porque eu sei o orgulho que eu senti quando meu pai me ensinou a ler. E foi meu pai que me ensinou a ler. No fundo do quintal. Escola, Jardim da Infância, FDK. Fundo de quintal. E o banheiro era na fossa do quintal da minha avó. Fossa. Quem pegou a época da fossa? Porque agora tem um negócio agora que tem até tampa de controle remoto. Esse dia eu vi o cara apertando a tampa e a... Como é que fala? Eu falei: a que ponto nós chegamos? Aperta o controle remoto. Amigo, quando você queria ir no banheiro fazer o número 2, ia lá no fundo do quintal e tinha uma fossa, que era um quadrado com um buraco
Tinha sumidouro não, amigão. Era um buraco e tudo ficava lá. E não sumia não. Quando você fazia o número 2, irmão, você viu o barulho. Puf. Puf. Mas sabe, Mimi? Eu aprendi a ler no fundo do quintal. Amém? E hoje, se não tiver suquinho com pão plus vita, a criancinha não pode ir para a escola. E nós vamos reproduzir isso. Amém? Nós vamos reproduzir esse amor para essas crianças. E nós vamos devolver dignidade para essas crianças. E nós não vamos criar novos coringas e novos Zé Pequenos, não. A gente vai ver, nós vamos ter a alegria de fazer uma audição e eles lerem livremente. Justiça. A Gisele Caldeira já me mostrou o negócio, a menina lá vai fazer um treinamento, vamos fazer o que tiver que treinar e vamos amá-los. Como se fosse os nossos filhos. Célula na quinta, aula na quarta de tarde, ou a hora que tiver que ser. Para quê? Os que vivam, não vivam mais para si mesmos. Não vivam mais para si, viva para o seu cônjuge, viva para sua esposa, viva para o seu marido, viva para o seu filho, viva para o seu pai. E você vai ver que as pessoas vão querer viver para você depois. Uma das coisas maneiras de você viver para os outros é que você descobre que as pessoas começam também a viver para você, porque é dando que se recebe. E volta, tudo que você dá, volta. Glória a Deus. Aquele pastor, fique de pé, pastor que veio aqui, tinha perdido a esposa, não tinha um mês, tinha? Não tinha um mês. E o cara veio em luto, realizou uma missão. Nos lembrar do fim dos tempos. Que essa semana você se lembre disso. Doutrina da ressurreição. Amém? Deus te ressuscitou para quê? Para você viver para outras pessoas. Abençoar outras pessoas. Se já está fazendo, continue. Glória a Deus. E sabendo, ponha no seu coração fundamentos. Em maio nós começamos nossa escola bíblica. Ok? Vamos orar? Vamos interceder? Em nome de Jesus. Pai bendito, em nome do teu filho, que essa vida esteja sobre a sua casa, que essas coisas estejam sobre todo o Israel de Deus espalhado sobre essa cidade, sobre esse país e sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém, amém e graças a Deus. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor. Vá com Deus. Dê um abraço no seu irmão. Deseja a ele uma ótima semana e brilhe nessa semana que já começou.